Mas, Flávio, o Abel Ferreira, eu acho que eu sou muito fã dele, mas ele tem um defeito, na minha opinião. Ele não consegue aceitar perder. Eu entendo, porque eu era muito parecido e eu era uma bosta. Não jogava nada futebol. Mas quando jogava, estava perdendo, aí fazia falta, aí queria arrumar briga. Porque eu acho que o temperamento da pessoa, muitas vezes, muda no esporte, muda. Eu não acho que o Abel, ele é o que ele é dentro de campo, por exemplo, a personalidade. Agora, quando acaba o jogo, que você está saindo, durante o jogo, eu entendo, é sangue quente. Agora, eu sempre fui contra você menosprezar, você ser arrogante com pessoas que, naquele momento, são inferiores a você. Porque, naquele momento, um cinegrafista, ele é inferior ao treinador. O treinador é uma estrela que está no campo, o cinegrafista está fazendo o trabalho dele, e o cinegrafista não pode fazer nada. Né? Se ele leva uma trombada de um treinador, ele não pode reagir. É que ele sabe até falar, tá esbarrando em mim por quê? Porque ele sabe que ali ele pode perder o emprego dele. E essa imagem aí viralizou muito. Eu achei ridícula, tá? Eu não vou ficar, é normal, não é normal. O Abel, ele poderia dar uma desviadinha ali, ele faz questão de esbarrar, o cara tá com uma câmera pesadíssima no ombro, não provocou o Abel, não fez nada contra o Abel. Cara, o Abel falou, por que ele estava na minha frente? Porque ele tem que filmar os personagens do jogo, pô. Por que ele estava na frente? E ele não se meteu na frente do Abel. O Abel que vai andando na direção dele. Com relação ao Abel, não é a primeira demonstração de falta de educação do Abel, né? Ele tem demonstrado várias vezes isso. Então, absolutamente normal. E concordo com você. Aproveita uma situação onde ele sabe que ele está levando toda a vantagem, né? Não sei se ele teria coragem de dar uma trombada no rapaz que é o cinegrafista se eles se encontrassem na rua. Então, realmente, é aquela história do eu perdi e a culpa é dos outros. É o perfil dele, né? É um cara que age dessa forma. Cada um é como é, cada um tem os seus princípios, cada um tem a sua educação, cada um é do jeito que é. Porque foi muito feio e para mim é não aceitar perder, né? O que aconteceu com o Abel Ferreira. E eu posso falar do Abel porque eu sou muito fã do Abel. Agora, vamos mostrar aí, Caiquinho, a declaração, né, do Abel Ferreira sobre o cinegrafista, que ele tenta se explicar, mas para mim não melhorou em nada. Não consertou em nada o papelão do Abel, tratando o cara de uma forma super desnecessária, né? Foi assim, super desnecessária a forma como o Abel tratou, né, o cinegrafista. A gente não tem a declaração, mas eu vi, então eu vou falar aqui. Porque o Abel disse, eu estava saindo, já não é a primeira vez que um cinegrafista entra na minha frente para me filmar ou quando eu perco ou quando eu ganho, e eles têm que respeitar o meu espaço. Ele poderia ficar mais pro lado, ele poderia ficar em outro lugar. Eu discordo, Bruno. Eu discordo. Eu até queria mostrar essa declaração aqui, né? Porque foi o Abel querendo se justificar, e eu vou pedir pro Kaique para ele achar essa declaração do Abel, que está inclusive nas redes sociais da Jovem Pan. Pode até pegar nas redes sociais da Jovem Pan, Caiquinho, porque não tem justificativa. Não é o cinegrafista que tem que estar do lado. O cinegrafista está ali esperando todo mundo sair. É o Abel que pode dar um passinho para a sua direita e sair normalmente, sem nada acontecer. A explicação real é que o Abel estava brabinho de estar sendo filmado puto porque perdeu o jogo, mas aí não tem o que fazer. O Abel é um baita personagem. O Abel é o líder do todo-poderoso Palmeiras. Todo mundo vai querer filmar o Abel. Todo mundo vai querer pegar um take do Abel. E se ele ganha tanto dinheiro na carreira dele, é por causa dessa imagem que pega o Abel. É porque o torcedor vende. O Abel vende pra caramba o Palmeiras. O Abel merece ganhar a fortuna que ele ganha. Mas por quê? Porque ele dá um retorno, não só no campo, mas midiático. Tem lá os patrocinadores que botam fortuna no Palmeiras, tem tudo. Então, vamos colocar aí, né, que o Caiquinho já achou,
Vamos botar a declaração do Abel, que eu achei muito, mas muito desnecessária e sem justificativa, Bruno Prado. Vamos ver aí. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali. Ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Olha aí, Bruno, eu discordo. O cinegrafista está posicionado aonde a emissora, que paga uma fortuna para fazer os direitos de transmissão, e quem me conhece sabe que eu não sou defensor da emissora, né? Não sou defensor da emissora que faz a transmissão, pelo contrário, detesto a emissora que faz a transmissão. Agora, o cinegrafista, ele é um funcionário, ele está escalado para estar ali, ele tem uma posição pedida pela sua chefia para fazer imagens para a transmissão dos jogos, pelas quais, né, a emissora paga uma fortuna. Então, a prioridade ali não é do Abel, a prioridade ali é do cinegrafista, que ele estava no lugar, e o Abel que vai na direção dele, Bruno. O Abel, ele estava irritado, perdeu o jogo, um jogo importante, um confronto direto, ele foi derrotado, e o Abel, realmente, quando perde, ele fica muito irritado, muito nervoso, ele tem essa questão de não aceitar bem a derrota, então ele acabou ali trombando, esbarrando, passando ali onde estava o cinegrafista, e essas reações do Abel em derrotas são bem comuns, dele ficar irritado, dele, sei lá, chutar o microfone, jogar copo d'água, ou trombar com o cinegrafista, ou discutir. O Abel, no momento da derrota, ele fica muito irritado, né? Ele perde a cabeça, ele está ali muito tenso, e por isso que aconteceu. Mas, claro, ele está errado ali, ele está errado nesse episódio. O cinegrafista estava lá trabalhando e ele poderia passar ali, ir um pouquinho para o lado, passar tranquilo. Ele passou porque estava irritado mesmo, e aí qualquer coisa o irritaria na saída do campo. Para mim foi covardia, tá? Para mim foi covardia. Para mim essas coisas aí, elas são covardia, porque ele sabe que o cinegrafista não pode reagir. Ele sabe que o cinegrafista não poderia fazer nada ali. Como eu falei, é uma posição meio arrogante de alguém que é superior no meio, tratando alguém que é inferior naquela situação, porque o cara ali está trabalhando pro jogo onde o Abel é a grande autoridade, né, do Palmeiras, que é um dos grandes clubes do Brasil. Ele está trabalhando ali e foi desrespeitado. Duvido que o Abel faria isso com alguém de mais status, como o delegado do jogo, como a presidente do clube dele, com qualquer pessoa que tivesse num status páreo ou até superior ao dele. Para mim, ali foi uma covardia. Uma questão que a gente até citou, né, no começo do programa, e que é bom para a gente repercutir, é o seguinte: Palmeiras, Flamengo e Botafogo vão disputar o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes. Até que ponto vocês acham que isso pode atrapalhar esses times? Por quê? Porque muitos dos clubes que estão aí disputando a Libertadores não estarão no Super Mundial. Estarão focados em treinamento,
em recuperação, em descanso. Esse Super Mundial de Clubes pode atrapalhar a Libertadores para esses clubes? E outra, será que eles teriam a maturidade de poupar jogadores titulares num jogo contra um gigante europeu, no mata-mata do Super Mundial, para poupar para uma Libertadores, ou impossível? Acho impossível, e vai pesar assim. Se você estiver quietinho aqui no seu canto, você vai ter mais tempo de se preparar. E nesse caso, o São Paulo leva uma grande vantagem, né? Porque o São Paulo, ele não vai para lá. E é claro, gostaria de estar, queria estar, mas ele vai ficar por aqui. Então ele pode... O Inter também, né, Flávio? O Inter também, exatamente. São dois times que vão ficar por aqui. O Atlético Nacional, tem dos times que a gente citou, o Racing não vai, né? Tem alguns times que vão ficar por aqui, o Estudiantes não vai, que são times que podem brigar pelo título, que pleiteiam o título. Esses que vão para lá, além de você ter o desgaste físico, você tem o desgaste psicológico, porque há uma ilusão. Lamentavelmente, é uma ilusão de que os times daqui da América podem encarar igual para igual os europeus. Ilusão, não sei porquê, falta de consciência esportiva, porque quem tiver um pouquinho de conhecimento sabe que a chance é nenhuma. Então, eles estão indo com essa ilusão, a gente não sabe qual reflexo pode trazer no caso de algumas pancadas muito fortes nesse torneio. Então não dá para saber que tipo de repercussão você vai ter. E do outro lado, os outros estão aqui parados, treinando, se preparando. Então pode ter, sim, isso pode gerar mudanças, inclusive, na disputa da Libertadores. Bruno. O Mundial tem esse peso físico e talvez emocional de uma viagem. O calendário brasileiro esse ano, ele tá mais pesado ainda, porque ele começa mais cedo e vai terminar mais tarde. Então os times que vão parar agora... no dia 12, eles vão ter um período de férias, inclusive. Eles vão tirar algumas semanas de férias para depois retornarem. O Flamengo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não terão esse período de descanso. Eles vão jogar, se algum deles cair na primeira fase do Mundial, eles vão ter um período de descanso. Não sei nem se vai dar tempo de dar férias para os jogadores, mas vão ter um período de, pelo menos, de uma preparação. Mas isso pode pesar, sim, na parte física, com certeza, e no emocional, dependendo do que acontecer. É uma coisa nova para a gente, a primeira edição desse torneio, então é algo inédito. A gente ainda não sabe medir bem como é que vai ser o desempenho, como vai ser a reação, mas pode ter um peso, sim. Quem vai ter um período de folga aí tem um tempo para se preparar, para melhorar. Como eu falei, dos times da Libertadores, São Paulo, Inter e Fortaleza, para mim essa parada é muito boa para os três. Pode ser que eles não consigam fazer nada e voltem do mesmo jeito, mas eles vão ter essa oportunidade, pelo menos. São três times que estão muito mal agora e que podem melhorar quando chegar esse mata-mata.